Irmãos, na química, quando o sal, quando o que chamamos também de cloreto de sódio, quando ele sofre o que chamamos de eletrólise, ou seja, a passagem de corrente elétrica junto com a água, esse sal, esse cloreto de sódio, meus irmãos, ele vira cloro e vira hidróxido de sódio. Irmãos, e o cloro e o hidróxido de sódio, eles são excelentes para o tratamento de água. Eles são excelentes para tratar a água que está suja, que está contaminada. Pois o cloro ele desinfeta, o cloro ele elimina bactérias, e o hidróxido de sódio ele é muito importante para manter o pH da água mais alcalino, para não deixar a água ficar ácida, pois a água tem que ficar num pH alcalino, que é um pH bom para o consumo humano. Irmãos, e sobre isso nós vemos algo muito interessante na Bíblia, na palavra de Deus. Pois lá em 2 Reis, capítulo 2, e versículos 19, que vai até o versículo 22, a palavra de Deus, ela diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas que são más, e a terra ela é estéril. E ele disse: Traz-me uma salva nova e ponha nela sal. Então trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Meus irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos que a água da cidade de Jericó, nós vemos que ela estava contaminada, tanto que a terra para plantar, a terra para se praticar a agricultura, ela estava muito ruim, pois a terra ela precisa de uma água boa, de uma água alcalina para dar frutos e alimentos. E também a água de Jericó, além de fazer a terra ficar infértil, meus irmãos, ela era uma água que estava ali causando muitas mortes. Mas, meus irmãos, não era uma morte assim de repente, não era uma morte repentina, não, mas era uma morte que as pessoas ali de Jericó iriam morrendo aos poucos ao tomarem aquela água daquelas fontes contaminadas. Era essa a situação das águas de Jericó. Irmãos, mas agora é o que entra o extraordinário de Deus. Agora é que acontece o extraordinário de Deus. Pois nós vimos que aqueles homens de Jericó, nós vemos que eles falavam para o profeta de Deus, para o profeta Eliseu, a situação que estava aquelas águas. Irmãos, e aqueles homens falando sobre a situação daquelas águas de Jericó, Eliseu então, cheio de fé em Deus, Eliseu pede para aqueles homens ali de Jericó para levar para ele um prato novo, mas para levar um prato novo com sal dentro. Irmãos, e aqueles homens de Jericó levaram para Eliseu aquele prato novo com sal. E Eliseu então, meus irmãos,
ele pega aquele prato novo com sal, o prato com cloreto de sódio, e ele joga no manancial. Ele joga ali nas águas de Jericó. E nós vimos na palavra que naquele exato momento as águas de Jericó ficaram boas para beber e boas para a agricultura. Foi isso que aconteceu. Irmãos, mas alguém, vendo essa palavra, vendo essa passagem, alguém pode perguntar: mas foi o sal que sarou? Foi o sal que limpou, que purificou as águas ali de Jericó? Foi o sal? Irmão, a resposta é não. Não foi o sal. Não foi. Somente o sal, meu irmão, não iria purificar toda a água daquela grande cidade. Somente um prato com sal não iria sarar toda a água de Jericó. Não. Mas o que foi então? O que purificou as águas de Jericó então? O que purificou as águas de Jericó, meus irmãos, foi a fé de Eliseu em Deus. A fé de Eliseu em Deus. Pois Eliseu, ele sabia que Deus, ele é milagroso. Eliseu, ele sabia que Deus, ele é poderoso. Eliseu sabia. Eliseu tinha essa fé em Deus. Sabe, meu irmão, o profeta Eliseu, ele não entendia de química, ele não entendia de eletrólise, não. Mas Deus, ele entende de tudo. Deus entende de tudo. Pois quando Eliseu, ele jogou o sal, quando Eliseu jogou o cloreto de sódio, meu irmão, ali na fonte de Jericó, Deus, ele já sabia que só o sal não iria resolver aquele problema. Deus já sabia que só o cloreto de sódio não iria purificar aquelas águas. Deus sabia. E o que Deus faz então? Deus, ele coloca as suas poderosas e gloriosas mãos naquele sal. E eu vejo, meu irmão, o grande poder de Jeová aqui. Eu vejo, pois naquele tempo ninguém sabia fazer eletrólise, ninguém entendia de eletrólise. Naquele tempo ninguém tinha conhecimento profundo em química, ninguém. Mas, oh aleluia, glória a Deus, Deus, ele tem todo o conhecimento, ele tem, e ele tem, do meu irmão, todo o conhecimento pelo seu poder. Eu acredito que Deus, naquele momento, fez aquele sal que Eliseu jogou ali na fonte a virar cloro e virar hidróxido de sódio. Eu creio neste poder de Deus. Deus, ele é milagroso. Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem poder para fazer qualquer coisa, qualquer transformação. E eu vou mais além. Pela fé nesse Deus, meus irmãos, eu vou mais além. Deus, com um pouco de sal, é como naquele tempo ali, meu irmão, com um pouco de sal, ele ali criasse
uma estação de tratamento de água, o que chamamos hoje de ETA. Pois naquele tempo Deus estava cuidando 24 horas das fontes de Jericó. Eu acredito, pois nós vemos aqui na palavra que até hoje as águas de Jericó, elas são limpas e boas para consumo humano. Esse é o nosso Deus, o Deus que cura, que restaura, que transforma, que modifica. É o Deus. Esse é o nosso poderoso Deus, meus irmãos. O Deus criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Um Deus que vai além da medicina. Um Deus que vai além da engenharia. Um Deus que vai além da física. E um Deus que vai além da química.